Boa noite, meu nome é Jefferson Neves e eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre Beauregard RPG. Bom, para quem não sabe, Beauregard é um jogo de RPG que tem sido desenvolvido aí a passos curtos, devagarzinho, mais ou menos desde 2011, né? Eu trabalho em parceria com o Rafael Araújo, lá do Reduto do Bucaneiro, muita gente conhece, o pessoal que está ligado aí nas novidades do RPG no Brasil, né? De uma maneira geral, certamente já ouviu falar dele. E por conta desse nosso jogo, né, o Beauregard está em vias aí de finalmente ser financiado, né, de começar o financiamento coletivo dele, na verdade. Esperamos aí que no finalzinho de julho, começo de agosto, no mais tardar, a gente decidiu começar a fazer uma série de vídeos curtos, né, ainda sem uma periodicidade muito certa, muito fiel, né, porque a gente vai fazendo conforme consegue, para poder explicar, para poder apresentar para vocês os elementos desse jogo, né? O que pode ajudar vocês a serem cativados aí por esse novo mundo para ser explorado por todos nós, jogadores. Bom, eu gosto de definir Beauregard, na verdade saiu como um acidente, como um amigo perguntou, né? Como seria uma definição numa frase só desse jogo aí. E eu usei a seguinte, que tem me servido de norte até agora, que é o seguinte: Beauregard é como se fosse o encontro da literatura cortês medieval com Robert Howard, sabe? Aquele cara, criador do Conan, o Bárbaro e tudo. Só que é um encontro dos dois enquanto H.P. Lovecraft espia esse encontro ali por baixo das tábuas do porão. Então você vai ter. Com isso eu quero trazer que imagem, né? Que conceito, que experiência a gente propõe trazer para vocês. A experiência de um mundo medieval que tem aquela fantasia medieval típica de uma Europa medieval mesmo, né? Do período da Idade das Trevas, aí, século VI, né? Esse período mais ou menos, junto com essa pegada crua e brutal desse período, né? Que é o presente que Howard deixa pra gente. E por fim, esse toquezinho da loucura e até mesmo da impotência humana perante os verdadeiros perigos do mundo, né? Do mundo e do universo, com esse gostinho, esse tempero que Lovecraft deixa pra gente também. Parece confuso no começo, mas aos pouquinhos, conforme a gente for nessa viagem conhecendo mais os conceitos do jogo, vocês vão compreender melhor o que eu quero dizer. Beauregard se firma em algumas conceitualizações mesmo, né? Não tem outro nome melhor para isso, que são fundamentais para poder entender esse jogo. A gente trabalha uma ideia de que a própria ambientação, né, o próprio cenário, de uma maneira geral, essa terra Beauregard, ela passa por uma experiência dessa Idade das Trevas, né? Ela passa por uma experiência onde existe um isolamento do mundo, né? Onde você perdeu aquela presença de um poder central que estava ligando todas as pessoas e submetendo todas as pessoas a ele, né? Você perdeu a figura do Império de Virka, como a gente chama aqui no jogo. E com o fim disso, você teve o quê? A rachadura, a fragmentação de todo aquele tecido que era, né, coeso, entre aspas, durante o período imperial. Então você começou a ter senhores, né, lordes locais, juntando suas forças, juntando seus servos e falando: agora eu sou senhor da minha terra, agora eu sou rei disso daqui. E o vizinho falando a mesma coisa, querendo a terra do outro. Então você tem um cenário que, ao mesmo tempo que a gente causa esse isolamento de vilas, de povos, de aldeões, fazendo o possível para só seguirem suas vidas, nós vemos um período perigosíssimo, onde a própria viagem é ameaçada por conta dessas atitudes desses senhores que agora querem dominar essas terras, que agora querem, né, colocar o seu nome no mundo propriamente dito. E tudo isso ajuda a gente a criar esse cenário dicotômico até, né? Onde você tem o isolamento por um lado e a busca por uma nova união, a busca por uma nova submissão através de outros senhores. Isso seria, claro, né, o lado mais verossímil de Beauregard, porque a gente tem também o lado sobrenatural, que é muito forte dentro do jogo. Não obrigatório, vale lembrar isso também. Nós temos, né, em Beauregard, diferente de alguns cenários de fantasia mais tradicionais, nós carregamos a ideia, né, dentro do Beauregard você tem uma religião de um Deus único, né, do Criador, do Pai de todos, né, e qualquer outra, do único, qualquer outra nomenclatura genérica que você quiser atribuir a essa figura divina, que criou o homem, criou tudo, criou o mundo, e agora, né, observa essa sua criação fazer bastante besteira no cenário, de modo geral.
A magia em Beauregard, né, voltando a esse ponto do sobrenatural, a magia em Beauregard ela não é tratada como é tratada em mundos de fantasia tradicional. A magia aqui ela carrega mais um peso ritualístico. Também voltando lá naquela questão do Howard, né, aquela magia que é perigosa, que o cara que mexe com isso, ele é temido, ele é quase visto como um deus ali naquele momento, né? E essa magia, ela é uma faca de dois gumes. Você pode estar se utilizando dela e ao mesmo tempo se comprometendo muito a utilizar ela, né? Traçando um caminho que não tem mais volta, tocando esses elementos, tocando esses caracteres que já te ligam a uma realidade aquém, né? A uma verdade aquém dessa mundana, que é perigosíssimo, a gente sabe como é que funciona. O nosso livro, a gente está trabalhando, escrevendo ele, né? Cada capítulo, ele carrega um peso muito forte de verdade, mas não verdade verdadeira, e sim a verdade que pode ser facilmente manipulável. Porque a gente está escrevendo cada tópico relevante dentro do jogo pelo ponto de vista de um personagem local, de um personagem in-game, né? E isso é para lembrar sempre ao jogador ou ao narrador que todo ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Então não é porque o cara está falando aquilo ali no livro que isso deve ser uma verdade absoluta. Isso é para lembrar o narrador que ele tem que ter a liberdade para ignorar o que ele quiser naquele livro lá. Que ele tem a liberdade de modificar o que ele quiser naquele livro lá. Porque foi um cara que falou. Isso é só o ponto de vista de um padre, o ponto de vista de um guerreiro, o ponto de vista de um mercador, o ponto de vista de seja lá quem for, até mesmo de um mendigo, por que não? É só o ponto de vista daquele cara, não tá? Não quer dizer que aquela seja a verdade absoluta. É claro que em determinados momentos daquela leitura, você vai encontrar eu, autor, Rafael, autor, falando diretamente contigo, leitor. Mas, de uma maneira geral, quando a gente está abordando tópicos gerais, é sempre dessa forma mais leve, digamos assim, dessa forma mais conceitual, contextual, né? Mostrando como é que certos traços desse jogo, dessa ambientação, são vistos por pessoas que estão lá dentro, ajudando tanto narradores com essa liberdade, quanto jogadores, porque eles conseguem ver como é que pessoas dali lidam com isso, ajudando eles a interpretar seus próprios personagens, né? Bom, outra coisa que a gente bate bastante na tecla é um maniqueísmo. A gente evita o maniqueísmo dentro de Beauregard, a ideia do bom ou do mal, do preto ou do branco, né? A gente gosta de, sempre que a gente está criando um personagem em Beauregard, seja um NPC ou um personagem pronto para usar num evento, num cenário pronto, a gente cuida para que esse personagem ele não seja nem preto nem branco, ele seja cinzento, que ele tenha facetas. Assim como eu tenho facetas, você tem facetas, né? Cada pessoa tem a plena capacidade para o bem e para o mal. Tudo vai depender do contexto, do momento e do interesse, né? Então a gente tenta carregar muito desse peso para dentro de Beauregard também. Como eu falei, né, existe essa dicotomia do isolamento e ao mesmo tempo da busca pela conquista, né, reacendendo em alguns lugares de Beauregard. Isso cria também, ajuda a criar essa ambientação do mundo decaído, do mundo arruinado, do fim do império, né, de você vagar por uma terra de estradas abandonadas, de ruínas de torres que foram usadas por esse império, mas ao mesmo tempo um mundo de renascimento, onde você pode visitar certas castelanias que vão estar efervescentes, que vão estar se aproveitando dessa liberdade com o fim do Império para botar o seu nome no mundo, para fazer a sua própria conquista, né? Para elevar esses valores que eles tinham, que poderiam ser condenáveis aos olhos da Igreja ou aos olhos do Império, a novos patamares. E por fim, Beauregard, como eu falei, da questão sobrenatural, carrega muito esse elemento do sacro e do profano, né? Nós temos aí a figura do Criador, do Único, que dentro da mitologia, digamos assim, da mitologia de Beauregard, ele é um deus que se sacrificou pelos homens, né? Se sacrificou para mostrar o caminho aos homens que eles deviam seguir, que era o combate contra a sombra viva, a antítese desse Criador, o inimigo, né? A essência do mal de toda essa mitologia aí. E é nessa luta, nesse combate, que a gente consegue ver muitos elementos de Beauregard se juntando e acontecendo também. Porque você pode fazer um jogo com todos o grupo inteiro sendo membro dessa igreja, que a gente chama em Beauregard de Tribunal do Supremo Ofício, né? Que seria essa instituição máxima que, curiosamente, conseguiu se manter coesa na maior parte dos territórios, na maior parte das castelanias, independente da queda do Império, mostrando, né, claro, uma sagacidade muito maior dos nossos amigos eclesiásticos do que dos demais lordes e senhores e tudo mais. Basicamente, para a gente começar, para ser esse nosso primeiro papo, essa primeira reflexão geral sobre Beauregard, eu acho que eu já falei bastante. Porque
porque eu imagino que já tenha dado para instigar alguma coisinha na cabeça de vocês, para poder criar aí, né, uma curiosidade maior para visitar lá o nosso site no www.beauregardrpg.com e também no Facebook. Você pode olhar lá a nossa página, né, e o nosso grupo, onde a gente está conseguindo agitar umas discussões legais lá. Então todos são bem-vindos a participar. É só para digitar lá Beauregard RPG na busca lá, que eventualmente vai parar em um dos dois, né? E a gente tem atualizações semanais também, né, tanto no site quanto nos grupos e na página, divulgando analisando certos elementos do jogo que eu falei agora aqui para vocês. Nós temos a história do jogo lá, que futuramente faremos um videozinho curto também explicando mais ou menos, dando um panorama geral dessa situação. Nós temos cenários prontos para jogar, é só baixar lá e jogar. Nós temos um PDFzinho chamado Cinzas de um Mundo Derrotado, que você pode pegar também para poder ter esse panorama geral do jogo. Lá você entende sobre as etnias de Beauregard, porque nós não usamos raças não humanas, como é comum em cenários de fantasia, né? Nós usamos etnias diferentes, povos diferentes, para dar esse temperinho um pouco diferenciado ao jogo. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido, independente do gostar ou não gostar, que tenha sido capaz de estimular a curiosidade de vocês, que é o mais importante aqui nesse primeiro momento. Então é isso. Desejo a todos uma boa noite e não se esqueça, nos acompanhe. Cão!